Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o André Souza. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no túnel do tempo e resgatar as melhores lembranças dos jogos que marcaram época. Se você, assim como eu, passou horas a fio na frente da TV com um controle na mão, então prepare o coração porque a nostalgia vai bater forte. Hoje vamos embarcar em uma viagem nostálgica pelo universo dos jogos retrô. Aqueles que marcaram a infância de muita gente e moldaram o que conhecemos como a indústria dos games. Prepare-se para relembrar clássicos que ainda vivem no coração dos gamers. Lembra daquela sensação de ir na locadora, alugar uma fita VHS, sim, VHS, e torcer para o jogo não estar riscado? Ou da emoção de finalmente zerar aquele jogo super difícil depois de dias tentando? Então, preparem os controles, ajustem os capacetes de nostalgia e vamos nessa! Nossa história começa nos anos 80, uma época em que os fliperamas reinavam absolutos. As luzes neon, os sons característicos dos jogos e a promessa de uma experiência totalmente nova atraíam pessoas de todas as idades. E como falar dessa época sem mencionar os verdadeiros reis dos arcades? Pac-Man, aquela bolinha amarela faminta que a gente controlava por labirintos, devorando pastilhas e fugindo de fantasmas coloridos. Quem nunca passou horas tentando desvendar os padrões dos fantasmas Blink, Pink, Ink e Clyde? Era um jogo simples, mas incrivelmente viciante, que conquistou o mundo e se tornou um ícone da cultura pop. E junto com ele, outro gigante dos fliperamas, Space Invaders. A simplicidade de controlar uma navezinha e defender a Terra de hordas de alienígenas pixelizados era hipnotizante. Era a adrenalina a mil tentando evitar os tiros inimigos e proteger as últimas barreiras de defesa. Esses jogos, meus amigos, foram os pioneiros, os que abriram caminho para tudo que conhecemos e amamos no mundo dos games. E como falar de jogos retrô sem mencionar o encanador mais famoso do mundo? Super Mario Bros., lançado em 1985 para o Nintendinho, não foi apenas um jogo, foi um marco na história dos videogames. Ele apresentou ao mundo o reino dos cogumelos, um lugar mágico cheio de perigos e aventuras, e nos colocou no controle de Mario, um bigodudo baixinho com um apetite insaciável por cogumelos mágicos. A jornada para resgatar a Princesa Peach das garras do Bowser, atravessando fases desafiadoras, pulando em plataformas, enfrentando tartarugas, cogumelos e plantas carnívoras, conquistou o coração de milhões de pessoas. Quem não se lembra da música tema, do barulho característico ao pegar uma moeda, da frustração de cair em um abismo? Super Mario Bros. Não era apenas divertido, era inovador. A jogabilidade precisa, o level design impecável e a trilha sonora marcante criaram uma fórmula mágica que até hoje inspira desenvolvedores e encanta jogadores de todas as idades. Enquanto Mario e Luigi conquistavam o mundo com suas aventuras, outros jogos decidiram trilhar um caminho diferente, apostando em histórias mais profundas e complexas. The Legend of Zelda, lançado em 1986, nos transportou para Hyrule, um reino de fantasia rico em detalhes e segredos. Colocando-nos na pele de Link, tínhamos a missão de coletar as 8 peças da Triforce of Wisdom e derrotar o malvado Ganon para salvar a princesa Zelda e Hyrule. O jogo inovou ao trazer um mapa extenso para explorar, dungeons cheias de puzzles desafiadores e uma história envolvente. E falando em RPGs, como não mencionar Final Fantasy? Lançado em 1987, o jogo inovou ao trazer uma história complexa com personagens memoráveis e um sistema de batalha estratégico que se tornou referência no gênero. Explorar masmorras perigosas, enfrentar monstros colossais e desvendar os mistérios da trama épica conquistaram uma legião de fãs. Esses jogos provaram que os videogames podiam ser muito mais do que simples plataformas. Eles podiam ser portais para mundos fantásticos e narrativas inesquecíveis.
A década de 90 chegou com tudo, trazendo consigo uma explosão de cores, gráficos melhorados e jogos ainda mais frenéticos. Os fliperamas continuavam bombando, e um novo gênero dominava as máquinas: os jogos de luta. Street Fighter 2, com seus personagens icônicos como Ryu, Ken e Chun-Li, popularizou os golpes especiais e os combos. As disputas, acirradas em cenários vibrantes, se tornaram uma febre, e os jogadores decoravam sequências complexas de botões para executar os golpes mais poderosos. E se você prefere um pouco mais de sangue nos seus jogos de luta, Mortal Kombat era a pedida. Com seus fatalities brutais e personagens marcantes como Scorpion e Sub-Zero, o jogo gerou polêmica e conquistou uma legião de fãs. Mas a SEGA não estava parada assistindo a Nintendo dominar o mercado. Em 1991, o ouriço azul mais rápido do mundo, Sonic the Hedgehog, chegou para desafiar o domínio de Mario. Com gráficos inovadores que exploravam ao máximo a capacidade do Mega Drive, Sonic conquistou o público com sua velocidade alucinante e jogabilidade frenética. A rivalidade entre Sonic e Mario se tornou uma das maiores da história dos games, impulsionando a indústria com jogos cada vez mais inovadores. Enquanto a disputa entre Sega e Nintendo esquentava, alguns jogos mostravam que a criatividade e a inovação não tinham limites, mesmo com hardwares limitados. Donkey Kong Country, lançado em 1994 para o Super Nintendo, impressionou o mundo com seus gráficos pré-renderizados que davam aos personagens e cenários um visual tridimensional impressionante para a época. O jogo trazia de volta Donkey Kong, dessa vez ao lado de seu fiel amigo Diddy Kong, em uma aventura para recuperar sua reserva de bananas roubada. E quem pode esquecer da trilha sonora marcante e da dificuldade desafiadora? Outro clássico atemporal que merece destaque é Chrono Trigger, um RPG lançado em 1995 para o Super Nintendo. Com uma história envolvente que misturava viagens no tempo, personagens cativantes e um sistema de batalha inovador, o jogo rapidamente se tornou um dos maiores clássicos do gênero. Explorar diferentes eras, recrutar personagens memoráveis e impedir a destruição do mundo em um futuro distante era uma aventura épica. Esses jogos provaram que o importante não era a potência do hardware, mas sim a criatividade e paixão dos desenvolvedores. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem pela era de ouro dos jogos retrô. Mas não pensem que a história termina por aqui. Esses jogos, que marcaram época e moldaram a indústria dos games, continuam vivos e conquistando novas gerações. Hoje em dia, é possível reviver esses clássicos de diversas formas, através de emuladores, consoles retrô, remakes em alta definição e até mesmo coletâneas lançadas para as plataformas mais modernas. Seja no PC, no celular ou em um console de última geração, a magia dos jogos retrô continua encantando. E essa é a prova de que boas ideias e jogos bem feitos são atemporais. Eles transcendem as gerações e nos lembram da importância da criatividade, da diversão e da nostalgia. Então, da próxima vez que você tiver um tempinho livre, que tal revisitar um desses clássicos? Garanto que a experiência será tão incrível quanto antes. E aí, pessoal, curtiram essa viagem no tempo? Sentiram saudades da época de ouro dos games? Tenho certeza que essa lista trouxe de volta muitas lembranças. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual é o seu jogo retrô favorito? Aquele que marcou a sua infância e que você ainda joga até hoje? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo nostálgico e ativar o sininho para receber as notificações. Ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Um abraço e até a próxima. Valeu!